Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer um tema extremamente interessante que vai poder esclarecer muitas dúvidas suas sobre o que é mudança, o que é transformação. Você realmente sabe qual é a diferença? Será que a gente está preparado para uma mudança ou para uma transformação? Vamos entender como funciona cada uma dessas para você identificar qual momento da sua vida você está, se é de uma mudança ou se é de uma transformação. E eu vou deixar isso bem mais fácil, com uma história, com todo um contexto para você entender. Então fica até o final comigo que vai ficar bem claro para você sobre o nosso tema. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários o que você está achando, ajuda muito a gente a entender se a forma com que eu explico, a forma com que eu passo, que eu dou os exemplos, facilita o seu entendimento ou não. E ajuda muito ao YouTube entender que esse conteúdo é importante e divulgar para ainda mais pessoas, então você pode contribuir muito ajudando outras pessoas a entender esses temas todos. E é isso, se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para as notificações e vamos comigo, sem mais delongas, para o vídeo de hoje. Para a gente contextualizar o nosso tema, eu vou trazer uma historinha aqui que, apesar de fictícia, né, isso não acontece, é muito propagada e divulgada como quase que uma parábola, uma historinha para contextualizar a questão da mudança e da transformação. Então eu venho trazer, repetindo essa história para vocês hoje, para a gente começar a entrar no nosso tema, ok? Então eu quero que vocês pensem na águia, na nossa história, como uma ave que vive até uns 70 anos, tá? Só que quando ela vai chegando nos 40 anos, vai ficando um pouco complicado as asas, o bico, as garras, para ela poder ter todo o seu potencial. E ela acaba tendo que tomar uma decisão bem difícil, né? Com o passar dos anos, essa garra dela vai enfraquecendo, então ela não consegue pegar a presa. O bico vai ficando extremamente alongado, chegando até o próprio peito, as asas vão ficando pesadas devido ao óleo acumulado, e aí o voo fica mais, dificulta muito o voo, e aí ela se encontra no impasse. Qual é o impasse? O impasse é que ela tem que tomar uma decisão, ou ela continua nesse estado que ela tá e ela vai tendo muita dificuldade de caçar e ela pode chegar a morrer, ou ela pode tomar uma outra decisão, que é ir para o topo de um grande paredão, uma montanha muito alta, e lá ela começa um processo. Nesse processo, ela começa a bater o bico no paredão, na pedra, até que ele se quebre totalmente, até esperar um novo bico nascer. E aí, quando esse bico novo nasce, já mais afiado, já mais potente, ela consegue arrancar as garras dela, que já estão enfraquecidas, velhas e muito alongadas, e esperando também que nasçam as longas garras, e ela também com o próprio bico vai arrancando as penas para que se possa nascer novamente novas penas. Essa é uma historinha que contextualiza muito bem o nosso tema de hoje. Por quê? Porque diante disso ela precisa arrancar as próprias garras, penas e tudo mais para fazer renascer, para ela conseguir viver o restante que ela precisa viver. Mais 30 anos, mais 40 anos. E o que eu quero que vocês entendam aqui é que as águias, apesar de ser uma história fictícia, nessa nossa história, ela passa por esse processo e nos elucida melhor quanto o processo de transformação pode ser poderoso, quanto pode tornar essa águia mais forte quando ela passa por esse processo de transformação. E eu quero que vocês percebam se essa historinha que eu trouxe para vocês da águia, ela tá passando por somente uma mudança ou se ela tá passando por uma grande transformação. Percebe que ela é um processo muito grande? E aí a gente começa a entrar no nosso tema. E para a gente começar a abordar esse tema, eu quero explicar um pouquinho sobre a mudança, né? A mudança quando a gente vai trazer o significado, é o ato de mudar, é o efeito de mudar, de dispor de um outro modo, fazer as coisas de um outro modo, né? Que pode ser considerado, por exemplo, um processo de transferência de residência, você muda de casa, ou você muda de bairro, ou você muda de estado, ou até de país. Isso é uma mudança, né? Uma mudança às vezes de cargo, talvez,
Porém, o que vai acontecer na mudança? Nós sempre vamos carregar na mudança toda a nossa base já existente, todo o nosso passado, as nossas experiências, as nossas vivências, com a mudança nós vamos carregar junto conosco. Então, quando você muda de casa, de país, de residência, de cargo, você vai levar toda essa bagagem junto com você, né? E você vai ter atos, atitudes e se basear conforme essas experiências que você viveu no passado, para tentar procurar melhorar, se desenvolver, mas sempre com esta base sólida, né? Com essa base de coisas que você teve. O desejo da gente mudar o passado, né? De fazer a gente mudar a situação do passado, que nos direciona a querer fazer diferente, né? Sendo que nesse caso, o passado pode carregar a gente para alguns limites, algumas limitações. Então percebe que as experiências do passado podem te ajudar no processo de mudança porque você está carregando sua bagagem, como também, se você estiver carregando uma bagagem muito pesada, traumas, conflitos, brigas, isso pode acabar te atrapalhando no processo de mudança. Então, o processo de mudança você acaba carregando tudo isso com você. A mudança, ela vem também de influências externas que causam modificações nas nossas ações. Então pode acontecer algo externo que te puxe, que te leve para a mudança, né? E a transformação, Jéssica? A transformação é qualquer tipo de alteração que modifica e dá uma nova forma. Percebe que aqui eu falo de uma nova forma. Um exemplo que eu dou, para ficar um exemplo bem esdrúxulo que a gente gosta, é, por exemplo, uma folha de papel. Se você pegar uma folha de papel em branco, uma folha de sulfite, e você fizer um aviãozinho de papel, o que você está fazendo? Você está fazendo uma mudança naquele papel. Você está tirando ele de um papel plano para fazer um aviãozinho. Aqueles aviãozinhos, sabe, que você joga. Só que o processo de transformação é que, por exemplo, eu vou escrever nessa folha de papel e vou transformar essa folha de papel num conteúdo acadêmico, num livro, por exemplo. Percebe que vai deixar de ser simples folha de papel, não vou conseguir desfazer esta mudança. O papelzinho, se você não quiser mais o avião, você desdobra e vira folha de papel. Agora, se você transforma num livro, já não vai ser mais aquela folha de papel, já tem um conteúdo ali dentro, totalmente novo, totalmente criativo, totalmente transformador, que vai passar mensagem para outras pessoas, que vai repercutir, que vai ajudar ou não, depende do conteúdo, mas aquilo vai gerar uma transformação, né? E a mesma coisa acontece dentro da gente. A transformação geralmente acontece dentro de nós. Então lembra que eu falei que a mudança, às vezes, a maioria das vezes é algo externo que incomoda, que nos puxa para a mudança. A transformação é algo interno. A transformação, a gente entende que as nossas ações que vão criar o nosso futuro amanhã. Quando a gente entende que as nossas ações do hoje transformam o nosso amanhã. E aí a gente busca se livrar desse peso do passado, né? Deixando a carga mais leve para que a gente possa mergulhar num futuro completamente diferente muitas vezes, né? Fazer com que este futuro aconteça, se desmaranhando, se desvencilhando desses nós, desses pesos do passado para conseguir a transformação. Né? Quando você pensa na águia, o que a águia fez? Ela não ficou, tô com dó do meu bico, eu vou manter meu bico aqui comigo, eu vou continuar com essa garra, porque, nossa, essa garra me proporcionou tantas caças maravilhosas. Ela não faz isso, né? Ela simplesmente arranca, joga fora, porque ela sabe que vai construir algo novo ali, muito melhor para a caminhada dela. Né? E para isso, é uma decisão interna que ela teve que tomar. Né? De vida ou morte, às vezes, né? Então, a nossa visão do futuro quando a gente tem uma visão melhor do futuro, quando eu imagino um futuro X, Y e Z, que eu quero, que eu desejo, que eu almejo, isso vai direcionar a minha ação hoje, né? Essa ação hoje vai ser tomada com base naquilo que eu quero, que eu desejo, que eu busco. E aí eu vou mexer com todo o sistema da minha criatividade, da minha imaginação,
vai envolver a minha coragem de fazer ou não fazer, né? Que vai me possibilitar ir além dos limites das minhas possibilidades. Eu vou esbarrar em algumas coisas que vão me proporcionar ultrapassar esses limites para criar o novo. Então, eu não estou dizendo que a mudança não seja difícil. Ambas são difíceis, tanto a mudança quanto a transformação. Porque ambas nós estamos entrando em, às vezes, territórios desconhecidos e incertos. Nós não temos certeza de nada quando nós partimos por uma mudança ou por uma transformação, né? Só que o que acontece é que na mudança a gente vai se adaptando. Por exemplo, quando você casa, você tá acostumado ali viver com seus pais e você se acostumou com aquela situação. Quando você tem a mudança do casamento, que você vai viver com o seu companheiro ou com a sua companheira, você vai se adaptando a conviver com aquela pessoa, né? E ele tem hábitos, ela tem hábitos, e aí vai ter, dentro da convivência, essa mudança vai criando uma adaptação. Ou não, né? Mas isso faz parte da mudança. Encontramos dentro da mudança uma força interna para resistir o suficiente, quando resistimos, para persistir mesmo diante dos obstáculos. Então, os obstáculos dentro da mudança vão acontecer. Não vai ser fácil, né? A mudança nunca é fácil. Só que nós criamos uma força interior porque nós queremos aquela mudança e nós vencemos e persistimos os obstáculos para nos adaptarmos, certo? Quando a gente vai falar da transformação, a transformação ela acontece conosco. Somos nós que mudamos. Acontece às vezes até uma tempestade interna que não necessariamente a gente consegue se adaptar. Às vezes a gente tem que estar disposto a aceitar e às vezes a nos render e pegar esta jornada, porque a transformação é uma jornada, há um destino pela qual se deseja, que pode ser conhecido ou não, na maioria das vezes é desconhecido, ou eu acho que conheço, quando eu parto para a jornada eu vejo que não necessariamente daquele jeito que eu imaginava, porque é uma jornada, é uma caminhada interna. E aí eu trago um exemplo que a maioria das pessoas conhece, mas eu vou trazer uma profundidade um pouco maior desse exemplo, ainda dentro da natureza, quando a gente olha para o processo da borboleta, da transformação da borboleta. Quando a lagarta ela se pendura para começar uma transformação, a pele dela se transforma numa crisálida, né? Esse é um termo, né? Dentro deste casulo, há uma microcélula, que podemos chamar também de células imaginárias, que começa a se formar dentro desse casulo. Porém, o sistema imunológico da lagarta acredita que essas células são intrusas e tentam destruir essas células que elas acreditam que são intrusas, que elas identificam como intrusas, né? E aí, dentro do casulo, essas células começam a formar grupos e o sistema defensivo da lagarta não consegue combatê-las e desintegra. E assim o corpo da lagarta também se desintegra, mas formando um fluido. Então esse grupo de células, que neste caso são as células principais, constroem o corpo da borboleta, a borboleta em si, usando os fluidos que estavam dentro desse casulo. Percebe? A lagarta e a borboleta não são dois organismos diferentes. Elas fazem parte de um único organismo com um código genético único, certo? Então percebe que a transformação pode ser em muitos casos dolorida, difícil, mas ao mesmo tempo traz vários benefícios e recompensas gigantescas. Afinal, a lagarta não consegue voar. A borboleta consegue voar. Então essa é uma transformação também. E aí você deve estar se perguntando, então, Jéssica, o que eu preciso fazer com a minha vida? Eu preciso mudar ou eu preciso transformar? Veja bem, depende. Depende por quê? Tudo muito depende. Depende da sua vida atual. Depende do que você quer pra você. Então, tem algumas perguntas duas perguntinhas que são as principais para você entender qual momento da sua vida você tá, para você entender o que você tá buscando.
A primeira coisa é, seu objetivo é aceitar e se adaptar à situação que você já se encontra? Ou seu objetivo é criar uma força interna que vai te despertar para algo totalmente novo, diferente, né? Essas respostas são internas, você precisa se perguntar. E conforme você responde essas perguntas, que vão te guiar no processo de mudança ou no processo de transformação. Não existe um caminho único, não existe um certo e um errado. Cada fase da nossa vida, cada momento, a gente precisa de um ou a gente precisa de outro, né? Só que eu quero que vocês percebam que ambos os processos têm dificuldades e recompensas, né? E geralmente, quanto maior o processo, como o da água e da borboleta, maior a recompensa, né? Cada pessoa ela tem o seu tempo de evolução. Fases que se sentem mais confortáveis com a vida que se encontra, fases que está sentindo que está faltando algo, que tem alguma coisa errada, que tem que partir para algo muito maior. Algumas pessoas sentem que apenas precisam de uma mudança na sua vida, né? Na sua vida atual. E aí, por exemplo, pode ser uma mudança de emprego. Outras sentem que precisam de uma transformação. E aquele modo de vida já não faz mais sentido para ela, não faz mais sentido para você, do jeito que tá vivendo não dá mais. Precisa de algo realmente que vire a mesa, mude o jogo, mude a história. E aí pode ser uma mudança de carreira, por exemplo. Uma carreira totalmente diferente, uma carreira nova, né? Mas você precisa decidir. Não tem como ficar em cima do muro, porque ou você quer a mudança, ou você quer a transformação, ou você quer ficar do jeito que tá. Não tem como ficar em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, a vida vai decidir por você. Só que a pancada pode ser muito maior. Pensa lá na águia. Se ela não tivesse decidido, ainda assim é uma decisão. Se ela não decidir fazer a transformação, o que ia acontecer com ela? Ela ia morrer. Não deixa de ser uma escolha, né? E cada um tem suas escolhas, nada de certo ou errado com isso, cada um faz o que é melhor pra si. Mas eu quero que você perceba e tenha consciência que você tá constantemente fazendo escolhas. Você decidindo ativamente ou passivamente não fazendo nada, certo? E aí você vira pra mim e fala assim, ok, Jéssica, eu já entendi com essa explicação de mudança e transformação, eu já sei o que eu quero, o que eu faço agora? Então vamos começar falando da mudança, tá? Tem algumas variáveis que você precisa entender, internalizar, perceber dentro de você para identificar quais as mudanças que você deseja realizar, tá? Mas eu vou trazer alguns pontos aqui. O primeiro ponto aqui é você se familiarizar com a situação que você se encontra. Perceba os pontos que estão dentro da sua vida profissional, afetivo íntimo, relação com as pessoas, relação com a família, com os amigos, com o seu meio social, às vezes com a sua religião, se você tiver. Perceba toda essa situação atual que você se encontra para você conseguir fazer uma avaliação melhor do que realmente no fundo você precisa. O segundo ponto aqui que eu quero trazer é que na mudança você vai usar o seu passado como ponto principal de referência. Não tem como ser diferente, né? Analisando tudo o que aconteceu no seu passado, pegando com a situação atual e avaliando os dois conjuntamente, simultaneamente, você vai conseguir entender a sua situação melhor. Porque todo esse passado e suas ações do passado te levaram ao momento presente, a como você se encontra hoje. E quais foram as ações do passado que te levaram a isso? E a mudança que você for fazer vai se basear exatamente em tudo isso que você já viveu. A terceira coisa aqui é o futuro ou a posição que você deseja, no caso, é uma reconstrução melhorada de uma versão passada, né? Este futuro vão ser melhorias que você vai fazer, mudanças que você vai fazer, sejam elas pequenas, médias ou maiores, que vão melhorar a situação da sua vida atual, mas não significa que vai mudar completamente. Pode ter uma mudança significativa, mas não significa que vai ser completamente novo e transformado, porque aqui a gente está falando de mudança, né? Então, o que você precisa fazer
para você atingir essa posição, essa questão que você quer no futuro e para deixar tudo isso mais leve, né? A quarta coisa é que você pode implementar passos para essa mudança. Ou seja, saber quando que você quer começar a mudança, quando você quer terminar a mudança. Por exemplo, uma reforma, ou uma mudança de casa, ou uma mudança de estado. Quando que eu vou iniciar essa mudança e quando que eu quero isso concretizado? Porque quando você estabelece prazos, fica mais fácil de você conseguir visualizar o que você precisa fazer primeiro, segundo, terceiro. Quais possam ser os obstáculos no meio do caminho que você vai ter que se adaptar, que você vai ter que enfrentar, né? O que é igual um planejamento, né? Um planejamento. Como que vai ser, como que vai acontecer, como que eu vou me adaptar a tudo isso, né? E aí a quinta coisa é constantemente prestar atenção nas questões do passado com o presente, porque você vai olhar sempre os dois em paralelo, para que você possa medir o seu progresso de mudança. Olhando para o seu passado e olhando para o seu presente, você vai conseguir perceber se houve mudança ou não. Então, o passado muitas vezes não serve para você ficar lá se condenando, ai, foi, não foi, o que aconteceu. Não, o passado serve, porque senão, se não tivesse função, seria apagado na nossa memória, concorda? Então, para que o passado funciona? Por que a gente lembra do passado? Justamente para a gente comparar pontos de partida, pontos para a gente entender estávamos no A e agora estamos no B. Se nada mudou, nós não andamos, então a mudança não foi feita. Tinha um problema X e hoje não tenho mais o problema X. Estava numa casa, agora estou em outra. Houve uma mudança, você consegue ver isso olhando para o passado e fazendo essa quase que uma medição, né? Medindo esse caminho, esse processo que foi feito. A sexta coisa que a gente pode trazer aqui é que podem ser mudanças pequenas e cumulativas, como podem ser grandes e complexas, né? Ou muitas vezes eu não consigo fazer uma mudança grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mudanças pequenas e várias, constantes, para mim conseguir chegar numa mudança um pouco maior, um pouco mais complexa. E a última coisa dentro da mudança é que o resultado da própria mudança será uma versão melhorada de você mesmo ou de uma situação, né? Então, se eu procuro mudar um emprego, a situação do emprego, ou emprego, ou outro emprego, ou melhorar o emprego que eu já estou, então esta mudança, isso vai ser atingido. Essa mudança vai acontecer. Ou uma versão melhorada de si mesmo, eu quero introduzir um novo hábito, então com essas pequenas mudanças feitas, vai fazer você atingir aquele hábito, né? Um começo de um hábito. Agora, quando a gente fala de transformação, a gente vem falar de algo um pouco mais profundo, um pouco mais denso. E a primeira coisa que eu quero trazer sobre a transformação é que na transformação nós vamos analisar o presente, a situação que eu me encontro, e o futuro que eu quero, o futuro que eu almejo, o futuro que eu sonho, o futuro que eu busco. Então, quando a gente falou da mudança, a gente falou de olhar para trás, buscar as experiências e se basear para melhorar. Aqui eu falo de qual é a minha situação atual e o que realmente eu quero lá na frente. Qual é o meu desejo, qual é a minha busca, qual é o meu objetivo. E aí, a segunda coisa que nós vamos comparar o futuro que nós pretendemos, que nós gostaríamos, e a gente vai reparar que este futuro é completamente diferente do passado, ou muitas vezes completamente diferente do nosso presente. Entendeu? Não é só uma versão melhorada. Não é só uma versão melhorada, é algo completamente transformado. Então, a terceira coisa que a gente vem trazer dentro da transformação é que, olhando para esse futuro que nós desejamos, que nós almejamos, que nós queremos, nós vamos fazer algo com que isso se torne real. Nós vamos fazer um planejamento interno para aquilo se transformar, para aquilo se tornar realidade. E no quarto, a gente vai falar que nós não podemos criar metas para a transformação. Porque na transformação, nós vamos reformular todos os nossos planos. Às vezes vão ter várias variáveis desconhecidas. Então, quando você planeja, você olha para aquela transformação que você deseja,
Você olha para aquilo e você imagina que seja o caminho X, Y e Z. Mas quando você vai na jornada da transformação, talvez não seja tão fácil quanto você imaginaria que seria. Você imagina que seria, entende? Então vão ter fatos desconhecidos que você vai ter que ir transformando ao longo do caminho, né? E aí tudo que for aparecendo, você vai transformando, você vai pegando aquilo, vai vendo como você vai lidar com aquilo de uma maneira às vezes completamente nova. E a quinta coisa da transformação é que geralmente, a maioria das vezes, eu diria que 99% das transformações são grandes transformações. Não existe transformação pequena. A transformação é algo grande, é uma proporção exponencial. Às vezes você acha que é só aquilo que você imaginou. Mas quando você realmente chegar lá, você vai ver o quanto teve uma transformação, não só daquilo, mas tudo ao redor, principalmente da sua percepção, né? Da sua vida, do seu interno, das suas relações, tudo. E aí a gente vai para uma sexta coisa dentro da transformação, que é o resultado que será alcançado, é uma versão, muitas vezes, totalmente diferente de você. Não da sua essência, mas na transformação, você vai deixar para trás tudo aquilo que você achava que era você. Achava que era aquilo que você queria. Achava que era bom. E aí você vai se conectando com a sua essência da grande transformação, entender que é uma transformação real do verdadeiro eu, de quem realmente você é, né? Então essa versão totalmente de você é a sua essência. Então, lembrando aqui que somente você vai ser capaz de identificar qual fase da sua vida você tá e o que você precisa, se é uma mudança ou se é uma transformação. Lembrando que não tem um certo e um errado, um bom e um ruim. Depende do que você quer para sua vida. E isso só você pode saber. Se alguém falar para você isso ou aquilo, não acredite, porque só você consegue perceber dentro de você o que é melhor para você, né? O que você tá disposto a fazer, né? E é como eu sempre digo, o autoconhecimento através da espiritualidade são peças fundamentais nesse processo, no processo, tanto de pequenas mudanças, mas principalmente de transformação, né? Sabendo realmente quem você é, você consegue identificar muito melhor qual a situação da vida que você tá e o que realmente você deseja. Isso vai fazer com que você perceba as suas forças, as suas fraquezas e usar tudo o que você tem, sem deixar nadinha de fora, para alcançar aquilo que você quer ao seu favor. Então, o autoconhecimento através da espiritualidade não é só o autoconhecimento. É um autoconhecimento que quebra todas as barreiras, que vai muito além do que você possa imaginar, do que você possa simplesmente perceber com seus 5 sentidos, percebe? E aí você decide melhor se você precisa de uma transformação nesse momento da sua vida, se você prefere uma mudança. E aí você vai entendendo como esse sistema seu roda, como esse sistema seu funciona, certo? Eu espero que vocês tenham identificado um pouquinho na vida de vocês, se vocês buscam uma mudança, se vocês buscam uma transformação. E se for uma transformação, eu te garanto que o autoconhecimento através da espiritualidade, que a gente vem propor aqui nesse canal, vai te ajudar muito a entender e com as ferramentas que você precisa para entrar nessa jornada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui embaixo. Deixa nos seus comentários o que você tá querendo na sua vida, uma mudança ou uma transformação. Eu vou adorar saber que fase da sua vida você tá. E é isso, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!